eu estava escutando um site de hinos muito antigos. Ou seja, alguém teve trabalho de gravar, não é de guardar, porque é antigo mesmo, hinos do século XVIII e XIX. E eu fiquei ouvindo aqueles hinos, não é? E as letras daqueles hinos no final de semana, e foi me remetendo a esse capítulo que nós vamos ler. E eu quero, em vez de meditar sobre cada aspecto do capítulo 1 de Mateus, eu quero apenas falar sobre as cenas que o capítulo ia mostrando para mim à medida que eu escutava os hinos, e essas cenas iam surgindo. Eu só quero olhar assim com os irmãos no tempo que tivermos para algumas dessas cenas que vão estar para sempre em nossos corações, e que tem um acúmulo de ensinamento que nós não vamos nos concentrar, não é? Mas em vez de olharmos para partes, queremos ter uma visão panorâmica e olhar várias cenas que nos remetem à mesma coisa. A Bíblia começa com no início, no princípio. E as primeiras palavras que nós lemos no livro são importantes. E elas podem fazer você continuar no livro animado, ou podem fazer você fechar o livro. As primeiras palavras de um livro. E eu comecei a ler biografias de dois homens contemporâneos que estiveram em lados opostos na Revolução Americana. Quando um país entra em situações assim, é complicado, não é? As pessoas que dividiam a mesma nação agora estão lutando entre si. Então eram biografias de dois contemporâneos que estiveram não só na Revolução Americana, mas que estavam em lados opostos da Revolução. E uma das biografias começa com uma explicação complexa da árvore genealógica de um daqueles homens, e várias conexões reais até os dias mais atuais. Mas a outra biografia do contemporâneo dele, que estava do outro lado, começa assim: na luz fria e quase sem cor do inverno da Nova Inglaterra, dois homens a cavalo viajaram pela estrada costeira abaixo de Boston, em direção ao norte. O livro começou assim. Já o outro começou a falar sobre a genealogia do outro e as várias implicações. Não é difícil adivinhar qual livro eu continuei lendo. O primeiro rapidamente perdeu o meu interesse, e as conexões familiares, elas podem ser muito importantes, não é, para as pessoas que são daquela família, não é? Às vezes as pessoas querem te mostrar, sei lá, um monte de coisas sobre sua família, sobre aquilo pode ser muito importante para quem pertence àquela família. Como no caso aqui, a genealogia intrincada e complexa de um dos biografados, mas ela, no mínimo, vai começando a parecer muito confusa para quem não é da família e não consegue fazer ligação entre aquelas pessoas, aqueles nomes e pessoas. E, na verdade, para a maioria das pessoas aquilo não tem interesse nenhum, mas por isso esse livro foi largado. O outro não. Eu queria saber mais sobre os dois homens na estrada costeira de Boston. Parece um bom filme começando, né? Uma boa história. Na luz fria, quem escreveu também é bom. Na luz fria e quase sem cor do inverno da Nova Inglaterra, que é inverno mesmo, né? Não como aqui. Dois homens a cavalo viajaram pela estrada costeira abaixo de Boston em direção ao norte. Eu queria saber mais sobre esses dois homens. E quem eram eles? Por que eles estavam ali? Para onde eles estavam indo? O que iria acontecer? Então a imaginação foi capturada, e então depois que a imaginação é capturada, ela foi mantida durante toda a obra. Então a sessão de abertura de Mateus
não é exatamente o que eu chamaria de algo que capture simplesmente a nossa imaginação, porque é uma longa lista de nomes poucos familiares para nós. Mateus começa simplesmente falando sobre uma genealogia, e alguns deles nós podemos nem só não lembrar dele na história, não é? Mas nem ter certeza de como pronuncia o nome da pessoa exatamente. Então, normalmente, essa parte do livro de Mateus talvez seja a menos lida, não é? Mas essas palavras iniciais tinham chamado a atenção dos primeiros ouvintes. E é óbvio que, se naturalmente isso não captura a minha atenção, as primeiras pessoas que ouviram Mateus, apesar de começar dessa forma, foram capturados, não é? A maioria dos seus leitores e ouvintes, porque a maioria era ouvinte. A igreja daqueles dias não tinham a Bíblia como nós temos. A maior parte ouvia a leitura dela assim, quando estavam juntos. Então a maioria era ouvinte mesmo, em vez de ser leitor. Então, literalmente, eles, quando ouvem a abertura de Mateus, eles ouvem ou leem da Gênese de Jesus Cristo. É o que está literalmente. Filho de Davi, para uma geração mais contemporânea, né? Gênesis é uma banda, né? A banda de rock famosa dos anos 80, 90, que realmente tem músicas bonitas, mas certamente esse não era o significado que capturava a mente das pessoas que ouviam ou liam Mateus. Gênesis significa começo, né? E é o nome do primeiro livro da Bíblia. E é a história original de todas as coisas, não é? Da origem de todas as coisas. E essa escolha não é acidental, não é? Essa escolha de Mateus, o livro de Mateus é a história de uma nova Gênese, de um novo começo, finalmente. O seu evangelho é de fato a mensagem do evangelho cristão como um todo. É sobre Deus estabelecendo o seu reino. É a respeito disso. É aquilo que Paulo chama de uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Então o evangelho de Mateus é descrito como o evangelho do reino. Muitas vezes ele é conhecido como o evangelho do reino, porque ele nos conta como Jesus ensinou sobre o reino. E como seus milagres não eram milagres porque Jesus queria acabar com as doenças do mundo e os males do mundo. Ele poderia, com uma declaração, como ele fez uma vez, curar alguém à distância. Então é óbvio que ele podia chegar ali e falar: estejam curados todos os doentes da Palestina ou do mundo, e aconteceria, não é? Mas a Bíblia chama, na verdade, os milagres de Jesus de sinais do reino. Sinais da sua presença, e como ele explicou um novo estilo de vida aos seus membros, em Mateus 4, 23 até 7, 29. Mateus também termina seu evangelho com uma indicação da realeza de Cristo. Como é do evangelho do reino, ele termina assim, Jesus falando assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Muitas pessoas perguntam: como é que foi dada toda a autoridade? Ele não tinha antes, ele não é o Criador, mas agora ele está falando que foi dada a ele a autoridade como cabeça da igreja, não é? Como o Filho de Deus, Filho do homem, da qual eu e você, se estamos na verdadeira igreja de Cristo, nós somos parte. Ele está dizendo que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra como o cabeça da igreja. Agora o seu governo será estendido até os confins da terra, até o fim da história. A história do evangelho é toda sobre como Jesus Cristo, o filho de Davi, no reino de Deus, restaura a vida como ela deveria ser, ou seja, uma nova Gênese começou. Durante um tempo, não é que isso vai acontecer no fim, durante um tempo, essa Gênese vai andar lado a lado na história,
junto com aquilo que é antigo, até que o novo vai absorver tudo o que é antigo. Então pense na criação original, né? Nesse primeiro começo, Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, como sua imagem e semelhança. Ele disse assim em Gênesis 1:26, que eles tenham o domínio. Você vê, nessa nova Gênese, Jesus disse: foi-me dado todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas, como cabeça da igreja, como homem, não é? Como filho do homem. E aqui, quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, ele disse que eles têm um domínio, eles eram filhos reais, designados para reinar sobre a criação de Deus, para ter o domínio sobre ela. Mas Gênesis conta a história da sua trágica queda, desse papel privilegiado como nosso cabeça, nosso representante legal. E o chamado de Adão, então, era transformar o pó da terra em um jardim, era cultivar aquele jardim e espalhar aquele jardim pelo mundo inteiro. Maravilhoso, Gênesis 1:26 até 12:25. Mas então eles tinham que trabalhar o pó da terra e cultivar e transformar o mundo, tirando todo o potencial que o mundo tinha. Imagine quanta coisa nós tiramos de potencial que Deus escondeu no mundo. Tudo que nós temos, tudo que nós usamos, toda a nossa tecnologia, todas as coisas nós tiramos do mundo. Imagine se se Adão dominasse o mundo sem o pecado no mundo. Como esse mundo seria gerido? Quanto seria tirado? Não é? Como ele exerceria o domínio? Então, o seu chamado era transformar o pó da terra em um jardim, expandir o jardim, cultivá-lo. Mas em vez disso, o que aconteceu é que eles pecaram, e eles, em vez do pó da terra expandir o jardim, eles se tornaram parte do pó. Ao pó tornarás. Em vez de você exercer o domínio e transformar o pó da terra em um jardim que cobre o mundo, vocês agora fazem parte do pó. Vocês vão voltar ao pó. Não é que vocês não têm domínio mais, vocês são parte do pó. Mas agora, enquanto estamos nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus, Deus está realizando a grande reversão. Toda a história do Antigo Testamento foi uma preparação para esse momento. Agora o novo começo começou, a nova Gênese. E o que se segue vai contar a história de como Jesus desfez os efeitos da queda de Adão e foi infinitamente mais longe do que isso, não é? E realizou o que Adão e nós falhamos o tempo inteiro. Não há nenhuma esperança de nós transformarmos esse mundo num jardim. Agora nós vivemos na selva e nós vamos morrer na selva. Não há nenhuma esperança de Adão ou seus descendentes transformarem esse mundo num lugar melhor. Pelo contrário, porque a gente está se corrompendo, não é? Pelas concupiscências de engano. Como Agostinho diz assim: você se espanta que esse mundo está indo de mal a pior, em vez de estar melhorando. Esse mundo, ele disse, esse mundo é velho, esse mundo está com tosse, não é? Esse mundo é como um homem velhinho, e ele está morrendo. Esse mundo está cada dia mais velho, mais sem força, mais sem capacidades. Então o resultado será agora uma nova criação, o que Mateus chama de o novo mundo, em Mateus 19:28, literalmente palingenésia, não é? É o novo começo. E portanto as palavras iniciais de Mateus são uma boa notícia para quem precisa de um começo novo, não é? E é por isso que seu evangelho termina com Jesus dizendo aos seus apóstolos, que eram todos judeus, que eles deveriam ir até os confins da terra. Como Adão devia ter espalhado o jardim por toda a terra, agora nós espalharíamos isso que o novo Adão está fazendo por todo o mundo, como uma mensagem de que o domínio e a autoridade e o reino de Deus foi restaurado através de um homem, não é? Como tinha tudo caído em ruínas por causa do homem,
e todos os homens. Então Cristo inaugurou uma nova Gênesis, da qual todos os que creem, todos que são chamados eficazmente, todos que o Pai deu a Ele na eternidade, vão compartilhar dessa nova Gênesis. Mesmo assim, ficamos com a pergunta: por que então essa lista aparentemente interminável de nomes? A resposta está nas 3 primeiras maneiras pelas quais Mateus descreve Jesus, enfoca. Primeiro, Jesus é o Cristo. Mateus menciona esse fato 4 vezes, logo na abertura. No capítulo 1, 16, 17 e 18. Cristo é a palavra grega equivalente à palavra hebraica Messias. É que aqui quase que virou, na nossa época, o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Mas é só a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Ele é o Messias, que significa o quê? O rei ungido. E que Deus prometeu enviar para libertar o seu povo da escuridão. E é quem é Jesus. Mas Jesus também é filho de Davi, capítulo 1, verso 1. Por que isso é importante? Porque Deus havia prometido que um descendente de Davi reinaria para todo sempre. Que o trono de Davi nunca mais sairia do trono. Seria um reino eterno, não porque Deus abençoaria e haveria uma sucessão sem fim de reis, como aconteceria. Deus podia prometer a alguém, sempre a tua família reinará. E você sempre vai morrer, mas sempre vai ter um da tua família. Mas não é isso. Não é que um rei da casa de Davi reinaria para sempre. Ele prometeu isso a Davi. Diz que o reino dele se estenderia de uma extremidade à outra, seria por todo a criação, e esse rei ia restaurar o mundo desfigurado por Adão. Mas Jesus também é filho de Abraão, por isso que ele começa dizendo que filho de Davi, filho de Abraão. Abraão 1:1, ele menciona os dois nomes por quê? Porque Deus também tinha prometido algo a Abraão, que uma pessoa que seria seu descendente, nele todas as nações da terra seriam abençoadas, e elas experimentariam a bênção que Adão havia perdido por causa do pecado. Isso está em Gênesis 12, 1 a 3. E há mais por vir na genealogia de Jesus. Começa assim, né? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por causa dessas bênçãos que estão na cabeça de tudo. Não é de forma alguma o que você poderia esperar. Então a lista que se segue, mas a gente tem que esperar um pouco, porque agora a gente deve ponderar o fato de que o advento, não é, o que celebramos, tem tudo a ver com um novo começo que Deus tornou possível sozinho ao enviar Ele mesmo, né, o seu Filho. Talvez um novo começo que seja aquilo que a gente recebe quando pensamos em Jesus começando essa nova criação, aquilo que nós mais precisamos, não é? Ao chegar no final de um ano como esse, queridos, há tantos aspectos, talvez, nos 12 meses anteriores, que você gostaria de não ter acontecido, porque você sente que você falou o que não devia, gastou tempo como não devia, você falou, você fez, e Deus não foi glorificado. Não é? Olhar para trás, talvez envolva tanto disso. Fez mal a você, fez mal à sua família, fez mal no ambiente do seu trabalho, fez mal na igreja, enfim. Nesse caso, Mateus deseja que você saiba que sempre que nós pensamos em Cristo, nós somos levados imediatamente a um novo começo. E um dos hinos que eu estava ouvindo dizia assim: a terra estava esperando exausta e inquieta, com uma mistura de esperança e medo, e os poucos fiéis suspiravam: certamente, Senhor, o dia está próximo. O desejo de todas as nações: é hora de Ele aparecer. Terra para Ele tinha gemido e sofrido desde o início de todas as coisas, pois nele estava escondido o segredo, que durante todas as eras correu no tempo. Filho de Maria, filho de Davi, filho de Deus, o Filho do homem.
É um hino de 1824. Então, o livro da geração de Jesus, da Gênese de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zerá, e a Perais, gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Por causa do tempo eu não vou ler toda a genealogia, mas a gente chega no ponto em que diz: e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, olhando para essa lista de nomes em Mateus, pensando nela enquanto ouvia os hinos, você poderia ser perdoado por desejar que Mateus tivesse simplesmente dito Jesus era descendente de Davi e de Abraão, já que Deus tinha feito a promessa a Davi e a Abraão, e você mal consegue entender todas as coisas. Porque o que Mateus faz é que em poucos versículos ele amontoou 12.000 anos de história em 16 versículos. Ou seja, ele colocou 100 anos por versículo para cobrir o tempo. E ele listou 42 gerações enquanto ele escreveu isso aqui. Então a maioria de nós não conhece nem seu tataravô. Não é? Tem pessoas de nós que, se tivesse que descrever um pouco o seu bisavô, já não saberia. E ele colocou essa quantidade enorme de pessoas, então é difícil se concentrar em tantos nomes que não significam absolutamente nada para você. Mas pare por um momento e você perceberá que Mateus está nos dizendo algo. Ele classificou os nomes em 3 grupos de 14 gerações cada. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi ao exílio da Babilônia, 14. Do exílio até Cristo, 14. Por quê? Visto que nós sabemos com certeza de outras partes da Bíblia que houve mais de 42 gerações nesse período de tempo, por que Mateus abreviou a genealogia de Jesus? Por que ele pulou para colocar só em 42 e fez exatamente 3 grupos de 14, né? Parece um padrão deliberado, e é óbvio que porque eram mais, mas ele quis blocos de 14. Uma explicação atraente é que para os leitores judeus de Mateus, o número 14 tinha um significado especial. Os números muitas vezes têm significado especial para nós. Há camisas de times que ficam tão famosas por um número que não precisa ter nada escrito lá e você já sabe tudo, só por causa do número. Por exemplo, o 10 da Gávea. Então, você não fala nome nenhum e todo mundo sabe sobre quem você está falando. Ou o 10 da Vila. Não é? Então, para a maioria das pessoas hoje, números quer dizer, te remete exatamente a uma coisa rapidamente. 007. Você pensa num detetive, né? no James Bond, num agente, na verdade, em inglês. Não é? 007, então, tem um significado para nós. Talvez se falasse para alguém completamente alheio a tudo que o 007 fez durante essas décadas todas para trás, 007 não queria dizer nada, mas para nós quer dizer. Se alguém falar, você está parecendo um 007, nós entendemos o que a pessoa quer dizer. Não é? Então, para um hebreu que amava números, e eles amavam, 14 pode parecer muito significativo, porque era o número do rei Davi. Em hebraico, o seu nome é escrito D, V e D, usando as consoantes, né? Dalet, Vav e Dalet, do nome dele. Na antiguidade, as letras também denotavam números. A gente pode achar, poxa, que complicado, que difícil, mas isso aconteceu durante muito tempo e até hoje a gente entende. Por exemplo, as letras M, M, X, X, I,
é o ano que nós estamos, 2021. Apesar de que, para mim, quando fala MM, eu lembro de outra coisa. Não é? Já tá complicando, é assim, não é? Mas tudo bem. Então, no alfabeto hebraico, Dalet é a quarta letra e Vav é a sexta letra. E como é D, V e D, portanto é 4, 6, 4. E Mateus faz de tudo para deixar claro que o número de gerações é significativo. Ele diminui para caber 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Caso a gente não perceba, o versículo 14, ele nos diz 3 vezes, observe as 14 gerações entre uma coisa e a outra e a outra. Então, seus primeiros leitores ouviram Davi, 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 tocando o fundo dos versos que Davi estava escrevendo. Então, esse vínculo com Davi é uma das coisas aqui, não podemos nos demorar nisso, não é? Mas uma das coisas dessa divisão tripla e é parte da mensagem. Você pode ver que o primeiro nome que ele fala é o de Davi, Jesus, filho de Davi. Antes de começar, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, é o primeiro versículo. Ele é o filho de Davi, e o anjo que aparece mais tarde no sonho de José, parece sublinhar isso. Ele lembra ao pai adotivo de Jesus, ele chama José de José, filho de Davi. Então, assim, Mateus identifica a figura central em seu livro de várias maneiras. 4 vezes ele nos diz que o seu nome é Jesus. Capítulo 1, 18, 21 e 25. 4 vezes nós somos informados que ele é o Messias. 1, 16, 17 e 18. E a genealogia como um todo enfoca a identidade real do rei Davi. Então, qual é a mensagem? Jesus é o herdeiro legal do trono de Davi. Essa é a árvore genealógica, então, do maior rei que Israel teve, talvez o rei mais famoso da história, não é? E Deus fez uma aliança com esse rei, prometendo que o Messias viria da linhagem dele. E quando Davi estava morrendo, era isso que estava enchendo o coração de Davi. E Davi diz em 2 Samuel 23, 5, ele fez comigo uma aliança eterna, em tudo ordenada e segura. Ou seja, toda aliança eterna que Deus fez comigo é tudo planejado, nada vai falhar. Essa é como Davi morre, com essa esperança no coração, nessa aliança. Às vezes, como indica a genealogia, essa promessa da aliança parecia condenada. Parece que quando você lê as histórias dessa genealogia, você pensa, Davi não estava entendendo direito quando ele disse que estava tudo bem ordenado, esquematizado. Está maior caos e parece que tudo está se perdendo, não é? Então, Mateus rastreou até a casa do carpinteiro, não é? Que teve um filho, e ele é o rei prometido. As notícias do seu reinado se espalharão até os confins da terra, até o fim dos tempos. É como Mateus encerra em Mateus 28, 18 e 20. Então, tão esperado rei de Deus veio, seu reino está para ser estabelecido como um herdeiro legal de Davi. Houve momentos durante a história de Israel que parecia tudo, como eu disse, menos que isso ia acontecer. Quando chegou essa época, nem existia reinado mais em Israel, nem tinha ninguém no trono, parecia que tudo tinha desabado. Você vai ler vários salmos na Bíblia sobre esse tipo de lamento, como tudo parece que foi destruído pelos vários problemas na casa de Davi, não é? E muitos salmos lamentam isso. Parece perdido. Como Deus pode cumprir o que ele falou que ia fazer em Davi, se tudo está errado, não é? Nós estamos no beco sem saída. O povo de Deus sentiu que Deus várias vezes conduziu eles para um beco sem saída, para Deus cumprir a promessa. No entanto, essa genealogia nos mostra que Deus estava simplesmente fazendo o que queria, não é? E que em nenhum momento Deus entrou em nenhum beco sem saída, e que tudo parecia não ter nenhum conserto humano, era exatamente isso que Deus queria. Talvez isso explique porque no Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus avança de Abraão para Jesus, em vez de retroceder. Porque se você lê a genealogia em Lucas 3, 23
até o 38, Lucas faz exatamente o oposto. Ele diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e filho de Eli. Aí começa a andar para trás. E Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Jamai. Ele vai andando para trás até chegar no fim, diz, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas vai andando para trás, mas não Mateus. Ele começa em Abraão, onde foi feita a promessa primeiro, e vai avançando, não é? É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus estava avançando o tempo todo, não é? Parecia que está tudo errado, parecia que não ia ter rei nenhum, parecia que Israel ia ser destruído várias vezes, mas não, Deus estava sempre avançando, sempre indo na direção. A mensagem de Mateus é essa: desde o início Deus sabia exatamente para onde ele estava indo, ele nunca perdeu a estrada. Nós achamos que sim, porque então a gente nunca entende o que Deus está fazendo realmente. Parece que, segundo a nossa grande sabedoria, nós iríamos fazer as coisas de uma outra maneira, porque parece que Deus se perdeu. Então, apesar das falhas e provações do seu povo, apesar dos vários eventos cataclismos que aconteceram, como o exílio na Babilônia, que parecia que nunca mais ia ter sequer um povo para voltar, a promessa de Deus, mais antiga e difícil de cumprir, foi cumprida naquele dia. Está dizendo, aquilo que parecia impossível, aquilo que todos pareciam pensar que beco sem saída, que Deus entrou com sua promessa, então chegou. Então essa é uma lição, outra lição, enquanto eu estava ouvindo os hinos antigos, que dessa cena que impressionou meu coração. Você está, Mateus, ele está pintando na grande tela da história o quadro da sabedoria e da fidelidade de Deus. Deus nunca está enrolado na história, não é? Apesar das confusões que parecem estar reinando aqui, Deus não é menos confiável quando ele pinta a história menor das nossas vidas, sabe? Nossas vidas parecem ser, perderem em caminhos estranhos, como o de Israel, mas a verdade é que Deus não tinha perdido nenhum momento, nenhuma pincelada na história que ele estava construindo até chegar ali, nem na nossa, até chegar ao fim. Por isso que existe aquela corrente de ouro em Romanos, não é? Deus não é menos confiável. Você não pode dizer assim: que paz que eu tenho, porque Deus realmente conduziu toda a história até Belém, e ficar ansioso sobre amanhã, sobre a sua vida. É contraditório. É contraditório, ter um coração dúbio, na verdade dizer que não acredita no Deus bíblico. Se Deus pôde, naquelas gerações sem fim, todos os becos sem saídas, levar a história exatamente para onde ele queria, não é possível que ele tenha dificuldade na vida do Josemar, não é? E eu posso descansar, não tem essa coisa de que a minha história devia ter sido assim. Isso normalmente flui das nossas ambições frustradas. Israel teve muitas das suas ambições frustradas, porque a questão não era as ambições de Israel, a questão era o que Deus queria. Ele faria. Às vezes nós nos perdemos, mas Deus nunca está perdido. Às vezes a história fica tão complicada que a gente se perde na história, mas Deus nunca está perdido na história. É isso que ele fez nesses milhares de anos. Muitas vezes ficamos confusos com as circunstâncias e a gente começa a achar que Deus também está confuso. Não é? E temos dúvidas sobre o seu propósito, e como ele está falando, parece que as coisas não estão funcionando como deviam, mas Deus está dizendo assim: minhas promessas nunca falham. Eu falei que um descendente de Davi ia nascer em Belém, eu falei que ele governaria para todo sempre. Eu o tempo todo estava construindo a história. Vocês ficaram meio desesperados, meio nervosos, acharam que eu demorei um século a mais, um século a menos, enfim, demorou muito tempo. Deus pode parecer lento para nós, mas porque você pensa: a minha vida está acabando, mas a história não é sobre você, nem sobre mim. Essas gerações todas, realmente pessoas nasceram, morreram, e parecia que a história não estava indo para lugar nenhum, mas não era sobre eles a história. Deus nunca está atrasado, Ele está sempre na hora certa, e o timing de Deus é perfeito, e na vinda do Senhor Jesus, Deus cumpriu sua promessa, que Ele tinha feito a Abraão em Gênesis 12. Portanto, a gente pode confiar que Ele vai cumprir suas promessas em nós também, se nós somos parte daquilo que Ele está fazendo
entre aqueles que ele escolheu para mostrar a glória do seu filho, porque na verdade ele escolheu tudo para mostrar a glória do seu filho. Mas é diferente se a gente serve a Deus como Judas ou como João e Pedro. Então, promessas de trabalhar para o nosso bem, de estar conosco por meio do seu Espírito, de nos levar para casa para estarmos com Ele, como nós cantamos, em tua casa, Pai, há um lugar para mim. O caminho parece meio estranho, mas a promessa de nos levar para casa, estarmos com Ele para sempre, pois Paulo diz assim em 2 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. Nele quem? Em Cristo, só nele. É por isso que por meio dele pronunciamos o nosso amém a Deus para a sua glória. Amém, quer dizer, a gente pode dar um amém verdadeiro, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque a gente vê que tudo, a história não é sobre mim, é sobre Cristo, e parece que a minha vida tinha que ir para lá ou para cá, mas Deus está conduzindo a grande história do seu Filho, e Ele não está perdido, Ele não está confuso, e isso me levou ao segundo hino que eu estava ouvindo, que diz assim, ó pequena cidade de Belém, como ainda vemos você parecer mentir. Durante esses séculos todos, tu pareceu tão insignificante, pareceu que a história tua não era a história que terminaria como Deus disse. Né? E o hino continua, acima do teu sono profundo e sem sonhos, as estrelas silenciosas passam, ano após ano, após ano, após ano. No entanto, as tuas ruas escuras brilha, no entanto, em tuas ruas escuras brilha a luz eterna. As esperanças e medos de todos os anos se encontram em ti nesta noite. Ó pequena cidade de Belém, o ano de 1835, né, um hino. Então, que Deus, toda vez que dissermos amém, nos ajude a lembrar, não é, que Ele cumpriu a promessa antiga e parecendo impossível a Abraão e a Davi, e Ele cumpriu então em como seu filho nasceu, andou, viveu, morreu e começou realmente a nova Gênese para nós. E isso me fez chegar a uma terceira cena, uma expressão francesa, cherchez la femme, que literalmente significa procure a mulher. Mas como uma expressão idiomática, ela quer dizer, se houver algum problema, então tem uma mulher no meio. Desculpa, é o que quer dizer. Tem uma mulher no meio. Para solucionar o problema, procure a mulher. Isso, é claro, é um pouco injusto. Ninguém jamais disse cherchez l'homme, ou seja, procure o homem no problema. Certamente encaixaria, mas a expressão é essa, cherchez la femme, e é uma frase em francês, cuja tradução é procura a mulher, e é uma expressão que ficou famosa, mas ela nasce num livro chamado Os Moicanos de Paris, de Alexandre Dumas, que escreveu um monte de livro famoso, né? Sei lá, os mais famosos que as pessoas normalmente conhecem o Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Então ele escreveu esse livro, e Os Moicanos de Paris, baseado em duas outras obras famosas. Uma é o Último dos Moicanos, e um outro livro famoso, não é? E na passagem original do livro que gerou essa expressão, é assim, traduzindo assim do francês, existe uma mulher em todos os negócios, assim que eu recebo, ele é um detetive, não é? É da família real, mas aconteceu várias coisas, a família dele fez várias coisas erradas, ele acaba trabalhando assim, e ele diz, existe uma mulher em todos os negócios, assim que eu recebo um relatório, um caso, né, eu digo logo, encontre a mulher. E eu estava olhando uma tradução melhor, assim já em português do livro, que é, há sempre uma mulher envolvida em todos os casos. Assim que me trazem um relatório, eu digo, procurem a mulher. Então ela resume esse lugar comum das histórias de detetive, meio que o autor brincando com a história geral, não é? Que não importa qual seja o problema, o motivo, lá ele como detetive tinha que resolver um monte de problema em Paris, o motivo quase sempre tinha uma mulher no meio do problema, tipo assim, Helena de Troia, a guerra de Troia, por causa de uma mulher, não é? Adão e Eva, então, Eva, né? E a história de Sansão tinha a Dalila, a história de Davi tinha a Betsabá. Ele disse, se você quiser descobrir as coisas,
Por que Davi está estranho? Por que as coisas estão esquisitas? Procure a mulher. Por que tem essa guerra de Troia, esses milhares morrendo? Então, é por causa de Helena. Então, quando se trata da genealogia de Jesus, Cherchez Le Femme é um bom conselho. Apesar de você ver que, no geral, hoje eu acho que talvez a expressão não surgiria e ficaria tão famosa como ficou a partir do livro de Alexandre Dumas. Então as mulheres são mencionadas apenas ocasionalmente em genealogias, muito raramente, como em 1 Crônicas 1, 32 e 50. Normalmente as árvores genealógicas elas assumem a forma X, pai, gerou Y, filho. E não fazem menção da mãe. O que se destaca no relato de Mateus nessa cena sobre a genealogia de Jesus é que ele menciona 5 mulheres ao todo, de uma maneira diferente do que as genealogias fazem. E é óbvio que deve haver. Na Bíblia não tem nada que foi assim ao acaso. A Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. Tudo que está lá. Paulo diz, tudo que foi escrito foi para a nossa edificação. Tudo lá é apto para a nossa correção, edificação, para a nossa vida e piedade. Então, por que apenas 5 mulheres? Porque essas mulheres, afinal, todos os homens de todas as gerações tinham tido uma mãe. E a pergunta a ser feita é: o que as seguintes mulheres têm em comum? Como eu disse, eu queria mostrar várias cenas à medida que eu ouvi os hinos, e não me aprofundar em cada uma delas. Então é Tamar, Mateus 1,3, Raabe, Mateus 1,5, Ruth, 1,5, e a esposa de Urias, não fala o nome, né? Mas a gente sabe que é Betsabá, a esposa de Urias, mãe de Salomão, enfim. Então, por um lado, você vê que a composição delas não é de israelitas, e elas não pertenciam naturalmente ao povo escolhido. Por outro lado, havia pontos de interrogação na vida de todas elas. E Tamar deu à luz a filhos gêmeos do seu sogro, numa história meia sórdida, né? Há pouco tempo, numa quinta-feira, Mateus pregou a respeito. E é contado em Gênesis 38, de 1 a 30. Raabe é famosa porque ela era prostituta de Jericó, que guardou os espias. Em Deuteronômio 23, 3. E Betsabá era esposa de Urias, e Tita, ele não era alguém do povo de Israel. E você tem Ruth, a avó, de Davi, que era moabita, e os moabitas vieram daquela história em que as filhas de Ló embebedaram o pai para ter um filho com o pai, ter relações sexuais com o pai, e a linhagem não acabar, o pai ficou bêbado, elas tiveram, e nasceu Moabe, e dá origem aos moabitas, e Ruth era uma moabita. Então Lucas não menciona essas mulheres em sua genealogia. Então por que Mateus chamou a atenção? Há tantas coisas aqui que a gente podia ver, né? Primeiro é que Deus estende sua graça além do povo escolhido da aliança. Fica evidente que o que ele prometeu a Abraão realmente é o que ele quer fazer. Eu abençoarei todas as famílias da terra. Em segundo lugar, Deus supera os efeitos do pecado e da vergonha com o propósito de Deus. Não importa como a vida de alguém tenha sido e como o pecado tenha agido, o propósito de Deus sempre supera essas coisas. E em terceiro lugar, Deus cumpre suas promessas de maneira que você nunca ia prever. Nunca tente prever como Deus vai fazer as coisas. É um exercício de futilidade. O que mais você vê é cristão decidindo sempre que na geração dele Jesus vai voltar e vai acabar tudo. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso. As pessoas escrevem livros, as pessoas ficam tentando interpretar as coisas. Jesus diz assim: aquele dia, a hora, ninguém sabe. Devia acabar com todos os livros, todas as especulações. Ele diz que ninguém sabe. Por que você quer contrariar o próprio Deus e provar que ele estava errado e que você sabe? Ninguém sabe. Por que procurar algo que já foi dito por Deus, que ninguém vai saber ou descobrir? Todas as profecias são entendidas de trás para frente, né? Depois que aconteceu, você pensa: caramba, não é que era verdade, a gente não entendeu, era tão claro. É igual o final de filme, né? Puxa, o tempo todo eu estava ali, né, no nosso nariz.
Deus sempre cumpre suas promessas de maneiras que você não pode esperar. Meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E Deus não estabelece uma pequena distância. Ele diz: assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que vocês. Vocês não têm a menor ideia, né, dos meus pensamentos. A nossa resposta à mente de Deus nunca é tentar levantar a nossa mente. Nossa resposta é: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, o primeiro princípio está presente no Evangelho de Mateus como um par de suporte de livros que sustenta tudo. Ele começa mencionando esses forasteiros do Velho Testamento que foram trazidos para a família de Jesus, e continua nos contando sobre mais forasteiros. Mateus gosta de colocar forasteiros na história, né? Homens sábios do Oriente vieram, homens que não faziam parte do povo de Deus, e Mateus conclui com forasteiros, porque Mateus conclui em Mateus 28, 18 a 20, dizendo... ele conclui com Jesus ordenando a nós: ide a todas as nações, pregai esse evangelho em todos os lugares, vocês são minhas testemunhas, contem para todo mundo. Nunca há uma pessoa errada para você pregar o evangelho. A ordem é essa, não é? Mateus 28, 18 a 20. O segundo princípio nos lembra que Cristo entende o significado de ter pecado e vergonha na família. Todas as famílias de perto são problemáticas, não é? Todas as famílias têm tudo, tem um monte de esqueletos escondidos. A de Jesus tinha um monte. Jesus não veio ao mundo completamente limpo, mais do que nós. Ele sim era totalmente puro, mas o mundo, a família, a história que o rodeava, ele veio para um mundo decaído e para uma história e para uma família que teve terríveis manchas, e ele fez por amor a nós, e tudo que aprendemos sobre ele prova que ele é capaz de simpatizar conosco e lidar conosco. Essa história de que eu tive uma criação ruim, meu pai foi assim, aquele lá foi abusivo, alguém fez isso, como que isso é um impedimento para o que Deus faz na nossa vida, é uma tremenda bobagem, não é? É esquecer a própria essência do que o Evangelho faz. Então, seja o que for que nos envergonhe, desde o nosso próprio pecado, ou abuso, ou tudo que envolve a nossa ancestralidade, nossa criação, nossa vida, todas essas coisas, memórias dolorosas. Jesus diz então: a minha família era assim mesmo. Ele faz mais do que apenas ver os fardos que nós carregamos. Ele mesmo experimentou, ele foi, como diz Hebreus, como seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse um sumo sacerdote fiel e misericordioso. Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós em nossa fraqueza. Aproximemo-nos então com confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em nosso momento de necessidade. Hebreus 2:17, juntando com Hebreus 14, 15, 16. Então foi para salvar esse tipo de pessoa que era a família de Jesus que ele veio. Família horrível, horrorosa, com histórias terríveis. Então, esse é o tipo de pessoa que ele salva. Você, eu. Não é? Então o apóstolo Paulo aprendeu que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O Evangelho faz isso conosco. O Evangelho faz a gente parar de achar que todo mundo à nossa volta é um problema. O Evangelho faz a gente achar: eu sou o pior. Paulo não fez uma enquete, não fez uma pesquisa para ver se ele era o pior dos pecadores. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu conheço o meu coração, e não conheço o coração de mais ninguém. E conhecendo o meu coração, certamente eu sou o pior pecador que eu conheço. Eu conheço muito pouco os outros pecadores, e não acredito que neles haja mais mal do que em mim, porque esse é o único coração que eu conheço na terra, e ele é terrível em si mesmo. Então, como eu não conheço o coração dos outros, eu posso, não tenho a onisciência de Deus, apesar de a gente adorar saber o que os outros intentam, pensam e agir em relação ao que a gente acha que as outras pessoas pensaram, sentiram. Isso é um dos aspectos do veneno da serpente que faz o homem achar que ele é Deus, não é? Paulo está dizendo: eu não sei como é o coração de ninguém,
mas eu sei como é o meu. É o único coração na terra que eu conheço. E olhando para ele, eu sou uma testemunha fiel e digna de toda aceitação de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar o pior pecador que eu conheço, que sou eu mesmo. O terceiro princípio nos lembra que Deus nunca perde o controle dos seus propósitos. É verdade que, como o salmista às vezes a gente acha que sim, vários salmos de oração, ó Deus, como será? Agora está tudo perdido. Mas quando fazemos, nós precisamos dizer a nós mesmos, sempre que você achar que a história está difícil demais, a igreja no mundo, o mundo está ficando totalmente anti Deus, e a China está fazendo isso, sempre que você lembrar que a história está toda complicada, guarde só uma frase para trazer você de volta para o mundo real. Lembre-se da genealogia de Jesus. Lembre-se dela. É muito mais complicado do que você está achando tudo, e tudo chegou aonde Deus realmente queria. Os caminhos de Deus podem parecer ocultos de nós, e podemos sentir que estamos nas trevas, e às vezes estamos, mas e daí? Não é? A Bíblia diz assim, se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor será noite, mesmo as trevas não são negras para ti. A noite é brilhante como o dia, pois as trevas e a luz para ti não tem nenhuma diferença. Se você achar, como Isaías diz, quando eu andar nas trevas, eu vou confiar nele, porque ele nunca está em trevas. A escuridão e o dia para ele é a mesma coisa. Quando tudo está confuso, Deus não está nada confuso. Deus vê tão claramente na escuridão como vê de dia. Ele sabe o que está fazendo e para onde está conduzindo a história. Ele pode até mesmo tecer os fios escuros das ações mais, das tragédias, da pior tragédia que o mundo já viu. A pior coisa que esse mundo já viu foi um inocente, de fato, sofrer terrivelmente. A pior tragédia do mundo foi totalmente tecida pelo propósito de Deus numa cruz. Então Tamar, Raabe, Ruth, Betsabá, vidas comuns, não é? Estavam no centro do que Deus estava fazendo. Então pare de achar que você tem que ter um papel importante na história de Deus. Às vezes você vai ser a Raabe no propósito de Deus. O propósito dele é Jesus. Você vai ser só a Raabe da história. Você é isso mesmo. Sabe, muita gente é frustrada porque não estou fazendo grandes coisas para Deus. Você não está fazendo nada grande. A segunda pessoa que ele menciona aqui, Mateus, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. O que Abraão fez? Abraão não construiu um reino, não mudou socialmente o mundo, não trouxe justiça social. Abraão é o pai da fé. E o que Abraão fez? Não foi rei de nada. Ele criou um filho. Ele teve um filho, criou o filho. Morreu. Tudo que ele fez foi isso. E é isso que Deus tinha. O grande plano, o grande ministério, a grande coisa na vida de Deus para Abraão, que é uma das figuras mais importantes da história. O grande plano de Deus, o grande ministério de Deus para ele era ter um filho chamado Isaac, criar o filho e morrer e ser enterrado. Acabou. E Abraão estava satisfeito. Às vezes a nossa grande história é só isso mesmo. E às vezes Raabe, Ruth, a história de Ruth, não é? A Moabita, os judeus que não deviam ter saído de Israel, mas saíram, foram viver lá para viver uma vida melhor, acabou dando tudo errado. Ela não abandona a sua sogra, ela volta, casa, tem filhos, morre. Essa era a história de Ruth. Ela não fez nada grande, maravilhoso, impactante, grande ministério, mudou o mundo. Ela não fez nada disso. Ela teve um filho, que trouxe Davi ao mundo. Então ela está na história. Deus está tecendo através de histórias comuns, às vezes horríveis, como a nossa, não é? E eventualmente a última virgem, a Virgem Maria, nenhuma delas achou, Deus está fazendo uma coisa grande através de mim. Não foi isso que Ruth pensou. Deus está mudando o mundo através de mim. Olha o meu chamado, olha o meu ministério. Está todo mundo reconhecendo o meu ministério. Eu, Ruth, Deus vai mudar tudo através da minha vida. Ela nunca pensou isso, ela só viveu, casou de novo e morreu. E Raabe, e Deus estava usando. Deus estava usando essas pessoas, a história delas, nas mãos dele, estava conduzindo a história, mas a história não era sobre ela, não precisava, Ruth não precisava mais do que ser a avó de alguém, sabe? Essas pessoas casaram, tiveram filhos, confiaram em Deus, e essa é a vida, esse é o grande ministério
Não há nenhuma razão para ninguém ser frustrado, porque Deus não me usou para mudar Campo Grande, Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo. Porque que megalomania é essa? Nós servimos a Deus assim, sendo roots, pessoas comuns, que vivem vidas comuns, capturados por Deus, usados por Ele no grande plano que Ele está fazendo. Eu não tenho pena de quem vive frustrado porque não está acontecendo grandes coisas na sua vida, porque isso é fruto do orgulho. Quanto mais cheio do Evangelho, menos você vai se preocupar o que de impactante vai acontecer na sua vida. Você vai criar o seu filho chamado Isaac, vai ficar velho, nunca vai morar numa casa. Ele morava antes, mas agora não, vai morar em tendas, não vai fazer nada no seu mundo espetacular, vai envelhecer e morrer. E você é o pai da fé. Não é? Deus fez tudo, Deus está fazendo tudo. Não nós. Então, nós vemos Deus do início ao fim em todas essas histórias. Elas mesmas não pareceriam ser grande coisa para nós. Se eu tivesse com Mateus quando ele estava escrevendo esse evangelho, eu teria ficado tentado a dizer: Mateus, não escreve assim não é? Não comece com essa longa. Você viu, por exemplo, Mateus, eu contaria para ele a minha experiência. Eu fui ler 2 biografias. Um começou com 2 cavaleiros andando no final da noite, na fria Connecticut. E eu fiquei empolgado para ler o livro. Mas quando o outro livro começou com genealogia, eu não quis ler, Mateus. Não começa dessa forma, não. Mateus, por favor. E isso fará com que a maioria não leia a história. Mas eu estou feliz porque Mateus não conversou comigo na hora de escrever o livro, porque essa mensagem está escrita, toda a mensagem está escrita na sua genealogia, não é? Deus cumpre suas promessas, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe exatamente para onde Ele está indo, Ele está usando pessoas comuns, às vezes com histórias horríveis. Ele é capaz de nos resgatar até mesmo do pecado e da vergonha do passado, como Ele fez aqui. Então, em que recantos do teu coração e da tua mente você precisa lembrar disso hoje? Uma das melhores coisas quando você tiver, minha vida não está indo para onde devia ir, não está acontecendo nada grande, lembre-se da genealogia de Jesus. Deus está fazendo o que Ele quer, não é a sua história, não tem nada sendo atrapalhado por você não ser grande. Tudo que você deve se alegrar, se você foi chamado, se você está dentro da parte da história redimida. E um outro hino, então, dizia assim: criança na manjedoura, menino de Maria, pária e estranho, Senhor de tudo, criança que herda todas as nossas transgressões, todos os nossos deméritos sobre ele, essa criança caem. Outrora, o mais sagrado menino da salvação, suavemente e humildemente vivia abaixo. Agora, como nosso Redentor glorioso e poderoso, está à direita de Deus. Veja o vitorioso sobre cada inimigo. Os profetas o predisseram, filho das maravilhas. Os anjos o contemplam agora em seu trono. Digno nosso Salvador de todos os nossos louvores. Felizes para sempre são seus. Um hino de 1789. Você vê, essa cena é incrível. Essa cena daria para nós vários sermões e mudariam várias coisas que precisam ser alteradas em nossa vida. Então, quando nós passamos a dizer Jesus Cristo hoje, a gente pode dizer: tu mesmo era um estranho, não é, no teu mundo, tu mesmo não foi reconhecido, tua família foi lamentável, tu não tinha onde reclinar a cabeça, tu não teve nenhuma tumba para ser enterrado. Obrigado, porque embora tu, sendo rico, infinitamente rico, se fez pobre, para que eu conhecesse a verdadeira vida que tu és. Essas cenas, você vê que elas estão saturadas de ensinamentos, de visões que nos levam à adoração. E depois você tem, a partir do versículo 18, o nascimento. Agora, o nascimento de Jesus Cristo aconteceu desta forma. Mateus sempre assim, direto. Quando sua mãe Maria foi prometida a José, antes de se encontrarem, ela foi descoberta pelo Espírito Santo. E seu marido José, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, resolveu divorciar-se dela secretamente. Eu não vou ler tudo, não é? E a partir do 25 diz: eis que
já no final explicando, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, eles o chamarão o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, tomou sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz a um filho, e ele chamou o seu nome de Jesus. Então, muitos cultos tradicionais, eu desde criança sou da igreja. Eu não sou desde criança da igreja, eu nasci aqui nessa igreja, né? Os cultos na véspera de Natal começam com as palavras pelos pastores, né? Depois que eles disseram que Cristo havia nascido, eles disseram assim: vamos agora até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos fez conhecer, em Lucas 2,15. E o líder do culto frequentemente dizia para nós, assim, várias vezes durante a minha infância, para a gente se juntar aos pastores e ir para Belém ver Jesus. Eu não quero estragar os cultos de Natal, mas era um convite que para mim sempre parecia estranho, não é? E é óbvio que bem intencionado, né? Dando uma espiritualizada aqui, mas a gente não descobre o significado do Natal ali, não é? Naquele lugar. A gente precisa entender ele em cada parte das Escrituras. Muitas pessoas estiveram lá naquela noite, naquele dia, e não entenderam absolutamente nada, não é? Mas quando nós começamos a compreender o significado daquele dia, ele, a princípio, ele tem um efeito contrário do que muitas pessoas imaginam, né? Ele tem um efeito perturbador em nós. Na verdade, aconteceu isso com todos na história. Todo mundo que teve um contato com o que aconteceu ficou perturbado. Perturbou todo mundo, na verdade. Tudo começa de forma factual, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim, ele diz. Quando sua mãe Maria foi prometida a José, então até agora tudo bem, mas aí então Mateus solta a bomba. Antes de se estarem juntos, ela estava grávida. Versículo 18. E então José estava prometido. A Maria, o noivado na nossa cultura é muito diferente, né? Os votos eram feitos no noivado, normalmente um ano antes, e já tinham sido feitos os votos de casamento. A partir daí, só um divórcio poderia romper o que foi feito. Ou seja, os votos, às vezes como a gente que fica noivo e faz os votos no dia do casamento, sei lá quanto tempo depois, os votos eram feitos no noivado. E no mundo de José isso tinha repercussões pessoais, familiares, sociais e até financeiras. Então o período de noivado geralmente durava um ano, e ao contrário do nosso, como eu disse, os votos já tinham sido feitos. Então, quando José descobriu que Maria estava grávida, isso é óbvio que abalou ele profundamente. Não são personagens, não são pessoas. Como Maria ficou grávida? Nós podemos imaginar o momento que José recebeu a notícia. Nós não sabemos como ele soube que a notícia. Mas você imagina a colisão. Não é? Ele entendeu porque ele soube que Maria estava passando mal, viu Maria meio enjoada, Maria meio estranha. Foi assim que ele soube? Nós não sabemos, né? Que a noiva estava grávida. Ou foi os pais de José que explicaram para ele: olha, Maria está na casa de Isabel, ela não está, teve para casa de Isabel, a gente soube aí que ela está grávida, né? Jesus sabe. Mateus provavelmente nos diz mais. Mateus já dá um spoiler aqui, né? Porque ele diz: ela ficou grávida do Espírito Santo, mas não é isso que foi contado para José. José só sabia que Maria ficou grávida, não é? Então tudo que José sabia era que tinha um bebê a caminho. E ele foi deixado com uma sensação de choque, decepção e horror, porque ele sabia de uma coisa: eu não sou o pai da criança. E então, pense, tudo em que ele acreditava sobre Maria ficou de cabeça para baixo. Imagina você confiar em alguém, amar alguém, gostar de alguém, achar que pode passar a vida com aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, e você recebe uma notícia e pensa: caramba, essa pessoa não é nada disso. Tudo que ele acreditava, tudo que ele pensava sobre Maria virou de cabeça para baixo. Ele acreditava que ela era uma jovem profundamente espiritual. O Lucas deixa isso bem claro no Evangelho. Mas agora ela está grávida, não é? Nós sabemos que tudo ia ficar bem, mas o que Mateus quer dizer é que
não estava nada bem para José. Seus pensamentos sobre Maria, seus planos e esperanças para o futuro, não importa o que ele fizesse agora, sua própria reputação social estaria no lixo, e da sua família, tudo estava em frangalhos, a confiança que ele tinha na mulher que ele amava e que queria viver o resto da vida se dissipou, ele não podia mais confiar em Maria, não é? E uma das coisas mais terríveis é não poder confiar em alguém que você confiava antes. Quanto mais você confia em alguém e isso é traído, pior isso é, não é assim? Então, ele não podia mais confiar em Maria. Essa é uma das piores experiências que um ser humano tem, confiar em alguém que trai essa confiança. E a sua avaliação dela tinha sido tão errada. Quando você avalia alguém como alguém, um servo de Deus, leal, íntegro, e essa pessoa quebra essas... Você se sente assim, eu tive uma avaliação tão errada dessa pessoa, como é que eu vou confiar na minha avaliação daqui para frente? Não é? Se eu não pude ver que essa pessoa não era leal, como é que eu vou poder ver se alguém é leal ou não? Qualquer que seja a história do seu passado e futuro, deve ter parecido para José sombrio agora. Mas veja essa cena de outro ângulo, porque essa é a história de como José recebeu Jesus Cristo em sua casa, em sua vida e em seu coração. E é um vislumbre de como Deus estava preparando ele para cuidar do seu filho amado, do seu filho eterno. Deus escolheu um pai humano para o seu filho eterno. E ele escolheu José. É como geralmente é verdade, tanto na Escritura quanto na igreja, que o homem que Deus vai usar, primeiro ele fere. Não é? E assim, ele, antes de usar Jacó, vai feri-lo e vai fazer ele mancar para o resto da vida. Antes de usar José, ele vai lançar José no mais profundo, em vez de ser paparicado pelo pai, sofrer todas as injustiças possíveis. Ele está preparando José. Então, mais uma vez, Deus estava escrevendo em letras maiúsculas a mesma história que ele escreveu em letras menores na vida de tantos e na nossa vida. Quando Cristo vem, ele sempre vira o nosso mundo de cabeça para baixo, é isso. Ele muda tudo. E esses capítulos nos dizem que isso era verdade não apenas para Maria e José. Todo mundo ficou confuso, mudou a vida de todo mundo. Os sábios tiveram que sair lá do leste. O rei ficou maluco, queria matar todo mundo. Na verdade, matou as crianças. A cidade então sofreu um maior horror, porque o rei matou o filho de todo mundo. A chegada de Jesus bagunçou tudo, confundiu tudo. A vida de José virou caos. Maria não sabia o que fazer, o rei não sabia. Enfim, o mesmo acontece conosco, se o Cristo vivo, ver real, não o que a gente cria, o real entra na nossa vida. Você descobre coisas sobre você que você nunca queria saber. O teu mundo vira de cabeça para baixo. Você sempre achou uma pessoa razoável, agora você se sente o principal dos pecadores. Você sempre culpou todo mundo, agora você sente que só você realmente é culpado diante de Deus. Você sempre achou que você era uma pessoa boa, agora você sabe que você é totalmente depravado. Você sempre achou que você era uma pessoa que poderia fazer algo para se aproximar de Deus, mas agora você sabe que a ira de Deus está sobre você e que não há nada de bom em você. São notícias terríveis quando você encontra Jesus. Bagunça tudo, não é? E sua visão de si mesmo, a visão da sua vida, do seu futuro, as coisas que importam para você, tudo fica ameaçado da forma com que você pensava antes, sobre o seu caráter. Você imaginar, você poderia imaginar um cara que era o mais zeloso, que nós podemos imaginar como Paulo, fariseu dos fariseus, dizer: eu digo isso, eu sou testemunha, isso é fiel e digno de toda atenção, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você imagina Paulo dizendo, o fariseu dos fariseus, segundo a lei impecável, declarando que ele era o pior ser humano. Então é o que Jesus faz. Ele tinha, e a gente, se foi chamado, tem isso em comum com José. Você não entendia na época que Deus estava trabalhando para preparar você. Deus a chegada sempre traz isso, esse é o padrão repetido. Então Jacó precisava ser ferido pelo anjo, e não só ser ferido, ficar manco para o resto da vida, se ele ia querer caminhar com Deus, como está em Gênesis 32. E José tinha que ser humilhado no Egito antes que ele pudesse ser um instrumento na vida
no mundo, um instrumento de Deus. Isaías tinha que descobrir, ele que era um profeta, ele que era respeitado, ele mesmo que tinha uma opinião elevada de si mesmo. Isaías teve que ser levado ao trauma de dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim é maldito. Essa é a expressão da maldição na Bíblia, né? Benditos, bem-aventurados, não é? E ai de ti, Corazim, Betsaida. Você nunca imaginava que Isaías ia pronunciar maldição sobre ele mesmo, mas é quando você encontra Deus de verdade em Cristo. Simão Pedro, enfim, a gente podia. E você? De que maneiras o Senhor graciosamente te humilhou? Se isso não aconteceu, dificilmente o Jesus real que entra na história entrou na sua vida no passado de alguma forma, a fim de te usar para o propósito. De que maneira Jesus faz você pensar de você hoje exatamente tudo o oposto que você pensava? De tal maneira que você olha para as outras pessoas e você pensa: eu sou pior, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu sou o principal dos pecadores. Sabe, igual o John Bradford, estava vendo uma quinta-feira aqui, que ele disse, sempre que olhava alguém enforcado em Londres, pensava: ali está John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Sim, Deus pode tecer esse padrão em sua vida de uma maneira mais silenciosa e mais sutil do que na vida de algumas pessoas, ainda mais essas pessoas famosas. Mas se vamos viver para a glória de Cristo, precisamos descobrir quem nós somos. E esse encontro sempre é traumático. Todas as máscaras, todas as racionalizações que nós criamos para quem nós somos, todas as culpas que nós botamos no mundo inteiro, acabam definitivamente. Paulo não encontrava mais nada, não é a sua justiça simplesmente. Ele não conseguia encontrar culpados, ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Eu mesmo. E se quisermos nos submeter a Ele como Senhor, de toda a nossa vida, a gente precisa descobrir que você não é capaz de governar a sua vida. Você é um fracasso. Você não é um pequeno fracasso, você é um fracasso completo. De tal maneira você é um fracasso, que a única coisa que você merece com a sua vida é o inferno para sempre. Não é um jogo de palavras, como Jonathan diz que a gente costuma fazer. Jonathan diz que as pessoas costumam dizer assim: eu sou um nada, mas é só alguém nos tratar como nada que a gente fica simplesmente ofendido. Está pensando que eu sou o quê? Um nada? Eu sou o principal dos pecadores. É só alguém nos tratar que você vai dizer: você está pensando o quê? Que eu sou o principal dos pecadores? Está pensando que eu mereço o inferno? Então é de verdade, né? O que era verdade para José, filho de Davi, continua a ser verdadeiro para nós. Então há um hino que diz: um dia quando o céu estava cheio de louvor, um dia quando a terra estava tão escura quanto poderia ser, Jesus veio para nascer de uma virgem. Esse é muito parecido com a letra do Casting Crowns. Eu fiquei espantado porque achei que eles ouviram esse hino aqui antes de fazer o hino famoso deles, né? Jesus veio para nascer de uma virgem, morou entre os homens, meu Redentor é Ele. Vivendo, Ele me amou, morrendo, Ele me salvou. Eu acho que é a mesma letra. Enterrado, Ele carregou os meus pecados, os pecados meus. Ou ele leu, ou João, quando fez a versão, leu. Um dia Ele voltará glorioso. É Glorious Day o nome do hino, não é? Então, esse é um hino de John Wilbur Chapman, que nasceu em 1859. Então, que possamos dizer ao Senhor que sabemos que Ele prometeu que não nos aflige de bom grado. Ele não faz aquilo com José, com Paulo, com José, porque simplesmente Deus acha divertido nos colocar nessas situações. Que a gente precisa ter um encontro conosco mesmo. E se esse encontro não nos muda, a gente continua orgulhoso. Se Paulo falasse: eu sou o principal dos pecadores, mas continuasse agindo com o seu orgulho do velho Paulo, é óbvio que ele não tinha visto isso, não é? E José assim. Então, o nosso tempo está acabando. A gente deixou José mergulhado num pesadelo emocional, e Mateus acrescenta mais uma reviravolta. José, sendo um homem justo e não querendo envergonhar Maria, resolveu divorciar-se dela discretamente. Isso é incrível, não é, essa cena? José era um homem justo. A palavra escrita é de Caios. Ela é usada também para Isabel e para Zacarias, em Lucas 1,6, que aqui foi traduzido por justo. Na Bíblia, essa era uma pessoa que pertencia à aliança, que teme a Deus e tenta viver de acordo com aquilo que honra a Deus. É isso, de Caios. Então, muito da educação de José e de todos os meninos judeus era decorar. Quando eles faziam o bar mitzvah deles, eles tinham que ter decorado, não é lido.
A criança com 13 anos, o menino devia decorar o Pentateuco, ele devia saber falar o Pentateuco inteiro de cabeça. Então é óbvio que, imediatamente quando disseram que Maria estava grávida, na mente de José, ele não precisava nem consultar, ele lembrou de Deuteronômio 22, 27, que delineou o que deveria ser feito naquele contexto. E o contexto é que a adúltera devia ser apedrejada. E ele reage de uma maneira muito interessante. O jeito que José reage, ele me leva a lembrar de Tiago 1,19, 20, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e demore a falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso vem porque apenas um pensamento poderia ter preenchido a mente de José. Na ausência de uma agressão física, de um estupro, Maria cometeu um crime capital. Na verdade, o seu adultério quebrou toda a segunda tábua da lei. Nem vamos falar da primeira, não é? Ela desonrou seus pais, não é? Em essência, era como se ela matasse José. Só isso quebraria a aliança e o adultério. Ela roubou o que prometeu a ele. Ela mentiu para ele e ela havia cobiçado algo que não deveria. Ela quebrou toda a segunda tábua que diz respeito às pessoas. Então, na providência de Deus, José viveu num território ocupado romano. Naquela época que José viveu, ninguém ia ser apedrejado por adultério. A não ser que uma turba maluca apedrejasse alguém, mas ia ser responsabilizado. Porque no Império Romano só eles poderiam. Por isso que os sacerdotes tiveram que inventar mentira de que Jesus fez alguma coisa contra o Império Romano para matar. Eles não podiam declarar a morte. Não é? Mas, apesar de eles não poderem matar naqueles dias, não é? Os judeus não tinham essa autoridade para decretar a pena de morte. A coisa certa a fazer nessa circunstância era tratar Maria como culpada e divorciar-se dela. Era uma coisa pública, vergonhosa e terrível. Era um ato de humilhação pública. Era um cenário de pesadelo. Mas José pensou: eu vou fazer isso de uma maneira que ela não sofra isso. Não é incrível isso? Hoje as pessoas correriam para a rede social para escrever. Não sabe da maior. A Maria que ia casar comigo parecia ser uma santinha. Descobri que ela está grávida. As pessoas iam para o Facebook, iam para o Instagram, desabafar, falar. Não é? José soube daquelas coisas, como o Tiago disse, seja tardio em falar. Não é? José recebeu a pior notícia da sua vida. O mundo dele desabou. E José pensou: eu vou tentar fazer isso de uma maneira que ela seja protegida. Eu não quero que isso se torne público. Eu vou fazer o que é certo. Mas se Tiago disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus, esse cara que aparece diante de nós é José. Ele tinha tem gente até hoje que pegaria um revólver a resolver o problema, não é? Mas ele, além de não fazer nada disso, ele disse: eu vou tentar fazer isso em segredo. Eu não quero que ela sofra essa desonra. É uma combinação significativa. Nos diz que José era um homem de Miqueias, né? Porque Miqueias 6,8 diz: faria justiça, amar a bondade e andar humildemente com teu Deus. Fazer o certo sem ódio. Ele sabia que o certo era ser repudiada. Era o que a Bíblia dizia. Mas muitas vezes as pessoas dizem: não, o que a Bíblia diz é isso. O que você vê é ódio, ressentimento, etc. Você não vê isso em José. Deus certamente o havia preparado realmente para ser o pai do seu filho no mundo. Havia preparado esse homem, não é? Não, igual eu estava dizendo antes, que tem um grande ministério. José, ele, na Bíblia, ele entrou mudo e saiu calado. Na Bíblia, não tem uma palavra de José. Ele não fala nada. Ele não fala nem oi, gente. Entrei na história. Nunca José fala nada. Não está registrada nenhuma palavra do pai humano de Jesus. Ele não falou nada. Ele entrou, a história acontece, ele morre, ele não fala nada. Mas você vê o pai humano que Deus escolheu que o seu filho aqui no mundo ia ter que honrar esse homem, obedecê-lo, honrá-lo como seu pai. Você vê o homem que Deus preparou para isso, não um homem iracundo, resolver as coisas.
Então não devemos negligenciar algo em Mateus aqui. José não agiu com pressa. A Bíblia diz assim, ele começou a considerar essas coisas no coração. Ele começou a pensar, o que está acontecendo? Eu não quero expô-la. Eu não vou expor. Isso eu vou fazer, mas o que está acontecendo? E a Bíblia diz que ele começou a meditar, ele considerou essas coisas. E aparentemente, pensando nelas, ele foi dormir. Então José, seu marido, como era justo, e não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. E a gente conhece aqui a história. O verbo usado aqui, que ele ficou considerando isso, é o mesmo verbo grego que Pedro ficou considerando quando ele teve uma visão para ir pregar para os gentios. Pedro ficou meio perturbado, porque pela lei, por tudo que ele tinha aprendido, ele não devia ir para os gentios. Mas agora, parece que Deus estava mandando ele fazer isso. E Pedro ficou pensando naquilo, Pedro ficou meditando. É a mesma palavra usada para José. José, além de não explodir para fazer as coisas, ou de ir para a rede social do Oriente Médio, para falar lá na praça, devia ser na praça, né? Falar lá na praça, tudo que estava por aqui, ele ficou quieto, mas não ficou só quieto. A Bíblia diz que ele ficou ponderando sobre isso, até que ele foi dormir. Você vê, ele não quis resolver naquele dia, ele não foi para algum lugar, não foi procurar a família de Maria, procurar as pessoas. Maria não dava para ele falar, ela tinha ido para casa de Isabel, ela fugiu. Nada disso, né? Então, embora a lei do Antigo Testamento fosse clara o suficiente, como Pedro conhecia a lei do Antigo Testamento, que dizia que ele não devia ir para os gentios. José conhecia a lei do Novo Testamento, do Velho Testamento, que Maria merecia a pena capital. Não podia aplicar por causa do Império Romano, mas podia ter toda aquela coisa pública e vergonhosa. Ele já tinha decidido que não ia fazer. Ele não ia agir com o ódio, né, com o ressentimento, mas ele queria fazer o que era certo. E ele ficou pensando, como eu vou fazer essas coisas? Por um lado, ele parecia não haver dúvidas sobre o que ele deveria fazer, o que a Bíblia diz. Mas havia algo segurando José. Eu dou graças a Deus que José não foi se aconselhar com qualquer um, porque provavelmente alguém diz assim, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Diz isso, vamos lá, vamos apedrejar ela. A gente não pode apedrejar, vamos falar para todo mundo. Ainda bem que José pensou, eu preciso pensar a respeito disso, eu não vou difamá-la, mas eu quero obedecer a Bíblia. E ele foi dormir, né? Tudo que ele precisava era divorciar-se discretamente. Só precisava de 2 testemunhas para fazer aquele divórcio. Era o que ele queria fazer, o mais discreto, secreto possível. Quem sabe ela fica lá com Isabel e ninguém sabe. Simplesmente o casamento não acontece, ninguém sabe que ela teve um filho. Quem sabe isso pode ficar assim. Talvez o tempo trouxesse aceitação, talvez até a gente mesmo possa se entender, não sei. Então, porque, como Mateus nos diz, José ainda estava tentando resolver as coisas quando ele foi para a cama. Porque além de não agir assim, agiu como um homem que realmente Deus escolheu para ser o pai do seu filho nesse mundo, ele continuava pensando, tem alguma coisa, eu não vou difamá-la, mas ele estava incomodado. E porque há algo na conclusão a que ele chegou que não encaixava, sabe? Ele não quis pensar, ele pensou, poxa, tudo que eu pensei sobre Maria era mentira, mas ele não quis, ele continuou perturbado, parece que tem uma coisa que não está encaixando, né, no que eu conheço sobre ela. Então a imagem não parece muito certa, mas ele não consegue ver por que não está muito certa. Então José encaixou uma peça errada. Ele encaixou, é óbvio, e quando a gente encaixa uma peça errada, a gente acha que sabe o que está acontecendo, né? Tudo fica errado. Ele encaixou a peça de que Maria adulterou. Então é óbvio que encaixou a peça errada. Uma vez que a peça certa estivesse no lugar, tudo estaria resolvido. E nós gostamos de encaixar a peça o mais rápido possível. Às vezes encaixamos a peça errada, tudo fica errado, né? No entanto, por enquanto parece que havia uma restrição em seu espírito. Deus estava impedindo, não é? E ele estava agindo como um homem sábio, e etc. E ele teve então um sonho, não é? E o seu pesadelo acordado, quando ele dormiu, em vez de resolver as coisas, transformou num sonho. E nós aprendemos muito sobre o sonho de José. Como eu disse, isso dava um monte de sermão, essas cenas, né? Mas por agora há uma importante lição. Nossas Bíblias não são listas, faça isso e faça aquilo. As pessoas gostariam de ser. Ou então as pessoas queriam que alguém dissesse para elas o que elas têm que fazer. O objetivo do ensino bíblico é nos tornar maduros, adultos, de sabermos tomar decisões que envolvam
a vontade de Deus que tem que ser tomada por nós, não tem que ser tomada pelas pessoas, não tem que ser tomada pelo pastor, por mim, com a maturidade de um homem que se tornou adulto em Deus, não é mais criança. Não é? A Bíblia não diz a pessoa com quem a gente tem que casar, não diz várias coisas assim específicas, não adianta você buscar isso, o que a Bíblia quer é que você seja sábio, ela nos leva a isso, portanto, nem sempre é igualmente claro todas as coisas, mas você vê, a preocupações de José é o quê? Em honrar a Deus, em não difamar Maria, ele tem vários princípios operando. É assim que nós tomamos as decisões como um filho de Deus. E a pessoa que vamos casar, enfim, tantas coisas que não adianta você tentar achar uma lista, faça assim e faça assado. E a gente precisa ser sábio. Quando a gente vai dar conselho a alguém, a gente não tem uma regrinha que qual é a causa? Essa aqui. A gente não precisa ter só conhecimento, a gente precisa de sabedoria. E devemos aplicar esses princípios e preceitos às circunstâncias e situações em que nós nos encontramos. E a gente precisa ser sábio. Na maioria das vezes a gente sabe só algumas regrinhas. Não funciona na nossa casa, não funciona no nosso casamento, não funciona porque a gente não é sábio, mas a gente quer dar conselhos para o mundo inteiro, para o casamento de todo mundo. Não está funcionando na nossa casa, porque a gente sabe a verdade, mas a gente não sabe, a gente não é sábio para aplicar a verdade. Mas para os outros casos a gente acha que não tem que ter sabedoria, é só uma coisa assim, não é? Mas tendo feito isso, nós sentimos que precisamos de maneira madura esperar, ponderar, enfim. E José fez isso, ele foi dormir. Até que temos umas luzes, ou então que a gente diga, eu não sei. José está dizendo, olha, eu não sei. Eu acho que grande benefício para a igreja hoje seria se cada pergunta teológica que as pessoas fazem, muitas pessoas dissessem, eu não sei, não é uma vergonha, o cristão não tem que saber tudo. Eu não sei, mas quando a gente sempre acha que a gente sabe, ou pode falar sobre todos os assuntos, a gente causa muitos males. Não é? José, então, graças a Deus, ele não se aconselhou e fez nada assim, ele decidiu coisas maduras no seu coração, não agiu impulsivamente e foi dormir. E às vezes nós vamos entender daqui a pouco, mas não dá tempo, né? Porque a gente já agiu, mas não José. Pode haver algo em nossa situação que ainda precisa ser esclarecido antes de nós darmos o próximo passo. Essa é a história. Nessas ocasiões nós precisamos esperar no Senhor, esperar que Deus desenvolva seus planos, saber administrar a parte amarga da vida, como José durante um tempo aqui, sua mulher o traiu, era o que parecia. Isso me faz lembrar das respostas de John Flavel, um dos grandes puritanos, para quando você está em situações como essa. John Flavel, né? Um dos maiores puritanos, quando está nas situações como a de José, você deve fazer o seguinte, ele diz, número 1, coloque o verdadeiro temor de Deus em seu coração, tenha medo de ofender a Deus, em como você vai reagir a isso. E a segunda coisa que John Flavel faz, que nesses casos como o de José você deve fazer, segundo, estude mais a palavra e menos as preocupações e interesses envolvidos, principalmente os seus interesses. Ou seja, se José só pensasse nos interesses dele, ele agiria e agiria mal. Terceiro lugar, John Flavel diz, reduza o que você sabe na prática e você saberá qual é o seu dever a praticar. Ele diz, em outras palavras, decida o que você deve fazer à luz do que você já entende da palavra de Deus, e isso, só o que é claro deve ser feito agora. Quarto lugar, ore por iluminação e direção no caminho que você deve seguir. Implore ao Senhor para guiá-lo em situações difíceis, em circunstâncias assim, principalmente que envolvem você mesmo, e que Ele não permita que você caia em pecado ao tentar resolver isso. Ao tentar resolver ou decidir a respeito. Em quinto lugar, John Flavel diz, e isso sendo feito, siga a providência na medida em que ela concorde inteiramente com a palavra de Deus. Eu acho que José teria dito, se ele pudesse, 1700 anos depois, ouvir John Flavel falar, gostei, John Flavel. Você escreveu, foi o que eu fiz, graças a Deus. Se eu tivesse que me aconselhar com alguém naquele dia, eu queria ter conversado com você, esse grande
puritano. E há um hino, então eu já estou acabando. Ó, tu és muito temível, tu estás tão pronto para abençoar. O pavor de sentir a falta de um amor como o teu faz temor, mas é um excesso de amor o nosso temor. Porque a Bíblia diz que José ficou com medo, mas José estava com medo de fazer algo que desonrasse Deus, né? Mas o temor é amor, o hino diz. E o amor é temor, é medo. E para dentro e para fora ele se move, o medo e o temor. Mas o temor é uma alegria mais intensa do que o mero amor sem temor. Te amam pouco, se é que amam aqueles que não te temem muito. Se o amor é a tua atração, Senhor, o temor é o seu toque. É um hino de 1814, né? Então eu gosto de agradecer a Deus pela maneira como ele preparou José para ser o pai de Jesus. Você sabe que José, daqui para frente, nunca vai tomar atitudes intempestivas. Deus não preparou um homem assim para ser seu pai. Preparou um homem maduro, equilibrado. Eu agradeço também pela maneira como ele moldou e mudou a vida dele para receber Jesus. Deus foi preparando José para ser o homem aqui. E nós confessamos que às vezes, como ele, não sabemos o que fazer, nem mesmo como orar, e que Deus nos conceda a sabedoria, segundo aquilo que John Owen estava falando. E eu quero encerrar com a última cena. Eu tenho um monte de cenas aqui nesse primeiro capítulo, né? Mas eu estava vendo uma entrevista de um cara que disse que, estava dizendo lá que era especialista, eu nem sabia que existia isso, em direito espacial internacional. Pensei, o que o cara faz, né? E ele disse, quando ele disse, quase que eu não continuei, né? Mas eu achei interessante. Quando ele disse que estava envolvido em uma comissão especial, nem sabia que existia uma comissão dessa, uma comissão espacial internacional para discutir o status legal do primeiro viajante sideral, do primeiro extraterrestre chegar aqui. Tem uma regra, uma lei que eles estabeleceram para como vai tratar, qual é o status legal do extraterrestre. Mas então ele disse que ele foi tirado dessa comissão e foi para outra, que é para determinar o status legal do primeiro extraterrestre a chegar ao planeta Terra. Então, eu fiquei vendo aquilo tudo, achei incrível que tem uma pessoa, cara, advogados pensando sobre isso, qual é a lei que a gente vai usar, como vai fazer. E eu estava pensando, você acredita em extraterrestre? A Bíblia diz que, de certa forma, tem sim, eles se chamam anjos, eles não são daqui, não é? Mas são seres racionais, inteligentes. Eles vêm aqui, mas não são daqui. E durante esses meses, antes de Jesus nascer, um desses anjos ficou totalmente ocupado. Eu não sei o que ele fez durante todas as eras que ele viveu, mas essa semana foi pesada, né? O nome dele é Gabriel e o nome dele quer dizer Deus é grande. Graças a Deus, né? Grande. E ele visitou Zacarias, o pai de João Batista, em Lucas 1,19, e cerca de 6 meses depois ele também visitou Maria, e agora um anjo estava visitando José, mas José é o único que o anjo visita de outra maneira, sempre é através de um sonho. Com os outros era acordado, mas com José foi um sonho. Você não pode deixar de se perguntar por que essa visita angelical aconteceu durante um sonho. Vai acontecer algumas vezes em Mateus 2, 13 e 19, vai acontecer de novo de um anjo falar com José assim, e uma quarta vez também, no versículo 22. No Velho Testamento, às vezes Deus revelava seu propósito através de sonhos. A vista de anjos nos sonhos era para assegurar a vinda dele, né, a José, que Deus estava continuando a sua obra. E talvez haja outros motivos. A gente tem que lembrar que José havia pensado em sua resposta à situação, ao pesadelo que ele estava vivendo, mas ele tentou pensar biblicamente, não é? Ele queria ser obediente a Deus e não queria destruir Maria. Ele foi para a cama perturbado com isso, e ele havia chegado a uma conclusão, mas algo estava impedindo ele de se divorciar dela secretamente, né? Ele já tinha chegado a essa decisão, mas algo estava perturbando ele de não ir simplesmente correndo e fazer isso. E ele queria aplicar a sabedoria bíblica a isso, não só o conhecimento, né? Então você acha sabe o que tem que fazer. No entanto, as perguntas permanecem. Ele sabia o que Deuteronômio dizia, ele tinha ainda perguntas, e algo simplesmente não parecia estar certo na história toda. Então a luz aparece para as coisas ficarem simples, para você decidir. José precisava de algo, e o anjo no sonho deu-lhe as peças que faltava, o qual não teria sido
capaz de ele achar. E Deus estava desfazendo o nó que estava na cabeça de José. E fez isso de uma forma que impediu José de pensar, mesmo da maneira com que ele estava pensando tão bem, ele não estava encontrando a saída. E na sua bondade, Deus dissolveu qualquer temor e diz: você não vai me desonrar. Não é? O filho do ventre de Maria não é fruto do pecado dela, mas do Espírito Santo. Mateus 1:20. Essa era a pista que José precisava. Agora as coisas começavam a se encaixar. Ele recebeu luz sobre a situação. Como o anjo disse, ele não precisava temer estar desobedecendo, porque o grande temor dele era: eu não vou desonrar Deus, não vou desonrar Deus. Eu não posso deixar de fazer o que a Bíblia manda, que é me divorciar dela, mas eu vou fazer disso de uma maneira sábia, que não vai destruí-la. Eu não vou agir com o fígado, não é? E, portanto, quaisquer que fossem as consequências, ele faria o que o anjo disse. Ele não precisava de nenhuma consideração adicional. Eu acho incrível isso na história de José, e você vai ver isso o tempo todo. Tudo que Deus mandou José fazer, ele fez imediatamente. E devemos parar por um momento aqui para pensar sobre essa revelação. Deus quase não fala em sonhos na Bíblia. As pessoas têm a ideia de que antes de Deus nos dar a revelação final da sua palavra, há sonho para tudo contar, mas não é verdade. Aqui você viu 4 vezes Deus falar através de sonhos. As únicas outras vezes no Novo Testamento vai ser Mateus 27:19 e Atos 2:17, sempre envolvendo algo importante na história do plano eterno de Deus, não para eu saber uma coisa, eu ter uma experiência. Sempre assim. Era porque Jesus ia ser morto por Herodes, e José precisava sair, era porque Maria não adulterou, e era porque Pedro nunca pregaria para os gentios se não houvesse uma intervenção clara dizendo: olha, as coisas mudaram, não é? E quando eventos como esse acontecem, foi registrado isso. Sempre que Deus vai fazer algo novo em seu plano, essas coisas acontecem, mas isso é muito incomum na Bíblia, mesmo na Bíblia. Sonhos e anjos. Pedro pensava que ia estar desrespeitando tudo que ele aprendeu se ele fosse pregar aos gentios. Portanto, mesmo na Bíblia, as revelações e sonhos são incomuns. Ninguém nas Escrituras recebe nenhuma orientação de anjos irregular para a vida comum, só para mim ter uma experiência, ou para mim saber com quem eu caso. Os anjos sempre apareceram na história quando coisas decisivas no plano de Deus estavam em jogo. Mesmo na vida de Jesus, os anjos só aparecem 2 vezes: quando ele é tentado por Satanás, e depois os anjos o confortam, e no Getsêmani. Em mais nenhum momento o anjo ficava para lá e para cá na vida de Jesus. Era só nos momentos cruciais do seu ministério que anjos apareceram. Não é? Isso é importante, já que a gente vive numa época muito estranha, não é? No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que anjos são ministradores na nossa vida, ou seja, que os anjos estão envolvidos na vida daqueles que estão sendo salvos o tempo todo, mas é misterioso o que eles fazem, o que eles estão fazendo. Não é? Hebreus 1:14, não é? E 13:2. Então, porque José seria o defensor do rei, e o reino de Deus agora estava começando, havia algo incrível, e assim, então ele sabia como é importante o verdadeiro temor a Deus. José é um homem que teme muito a Deus. Ele não queria fazer nada que desonrasse Deus. Ele não estava pensando primeiro nas suas ofensas pessoais. Ele falou: eu vou sair disso sem desonrar a Deus e sem destruir Maria. O meu objetivo vai ser esse. Mas como fazer isso? Então o anjo diz: olha, você teme desonrar a Deus, mas tome ela por sua esposa, porque você não vai estar desonrando a Deus fazendo isso. E a Bíblia diz algo incrível. Ele sabia, o verdadeiro temor de Deus em seus corações é temor de desonrar Deus. Esse era o temor de José nessa história toda. A primeira coisa que ele pensou não era: eu fui ofendido. Ele pensou: eu não vou desonrar Deus. E muito antes de John Flavel escrever as palavras, José já sabia, né, também. E diz: José, filho de Davi. Acho que nunca tinham falado isso. José era só um carpinteiro. Já tinha sido esquecido esse negócio de descendência de Davi, trono. Acho que a pessoa que tratou José com mais deferência foi o anjo, porque o anjo chegou e falou assim: José, filho de Davi. Acho que ninguém nunca tinha falado assim com ele. Não tema tomar Maria como sua esposa. Essa é a vontade de Deus. Você não pode deixar de admirar José. E como Mateus quer que vejamos, você não pode deixar de admirar a obra de Deus na vida de José.
E foi por causa da maneira como o Pai no céu moldou o Pai na terra do seu Filho, que ele deu essa incumbência incrível de ter sido escolhido para ser o Pai de Jesus aqui. E você está calmo, ponderado, sábio? O que John Flávio escreveu diz respeito a você. José te mostra a verdadeira sabedoria bíblica. Não queria nunca desonrar a Deus, ao mesmo tempo não queria desobedecê-lo no que ele disse. E todos nós precisamos, eu nem vou ler o último hino aqui, precisamos ser moldados assim por Deus. Temer a Deus é tudo. Alguém podia dizer, mas isso é o Velho Testamento. Não é. Isso é Jesus em Mateus 10, 28, Atos 9, 3, Paulo em 2 Coríntios 7, 1. Esse hino que eu mencionei, fala exatamente sobre isso. Amor que não quer me deixar ir, eu descanso minha alma cansada em ti, eu te devolvo a vida que devo, que nas profundezas do oceano o seu fluxo possa ser mais rico. Vai falar sobre o fato de que o temor do cristão é o temor de entristecer o coração de Deus em cada ação, por mais que pareça ser claro, eu vou agir dessa forma, mas nem sempre as coisas parecem fazer sentido para nós, e não parecia fazer sentido para José. E a partir desse momento, parece que Jesus ia seguir José, mas na verdade aconteceu o oposto. José estava seguindo Jesus o tempo todo. José demorou a entender o que estava acontecendo aqui, mas José, sempre que tinha certeza do que Deus queria, ele se mostrou alguém pronto. Quando Deus disse assim, sai porque Herodes vai matar as crianças, a Bíblia diz que José acordou, pegou Maria e viajou. É incrível, ele não ficou um dia pensando. Quando ele sabia exatamente o que Deus queria, ele fazia. Deus falou para ele assim, toma Maria como sua esposa, porque ela não cometeu pecado. O que está nela é do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele acordou e tomou Maria como sua esposa. Ele não ficou pensando, eu tenho que pensar mais, não. Ele estava perturbado, temeroso de desonrar Deus. Assim que ele sabia o que honraria Deus, não importava o custo, ele fazia imediatamente. Casou, ele acordou do sonho, casou com Maria. Deus falou com ele de noite, para ele sair dali e ir para o Egito. Naquela época não era assim, você compra uma passagem e tal. Ele acordou, pegou Maria e Jesus e foi. José era assim. E eu quero encerrar assim. Ele sentiu que estar envolvido com Jesus envolveria a vida dele num monte de problemas. Envolveu. E como a gente reage, né? Talvez você esteja grata por não estar no lugar de José, mas há muito sentido em que a gente anda no mesmo sapato de José. José foi desafiado a acreditar em tudo que Deus disse, e ele fez isso, e nós também somos. José foi desafiado a dar as boas-vindas a Jesus e todos os problemas que isso trouxe, e nós também somos. José foi desafiado a dedicar o resto da sua vida a Jesus, e nós também. Se Jesus tinha que ir para o Egito, então José iria. Se depois na volta ele tinha que morar em Nazaré e não na sua cidade, então ele também iria. Tudo que era importante para Jesus, a vida de José era alterada por isso. Essa decisão sempre foi cara para ele. A experiência de José ilustra um princípio bíblico mais amplo. Acolher Cristo significa que você vai compartilhar tudo que acontecer com Cristo. Cristo tem que ir para o Egito, você vai ter que ir junto. Tudo que acontecer com ele, ele é odiado no mundo, então você vai ser odiado no mundo. É isso que José nos ensina. O próprio Jesus disse assim, porque não sois do mundo, mas vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Paulo experimentou isso o tempo todo, e José e Maria também. Tudo que acontecia a Cristo, acontecia a eles. E onde Jesus vai, José vai. Se Jesus precisa se tornar um refugiado, José vai se tornar um refugiado no Egito. Se Jesus tem que ser criado em Nazaré, então tchau, minha cidade, eu vou morar em Nazaré. E o que Cristo nós recebemos pela fé é o mesmo, né? E aqueles que passam a acreditar nele descobrem, como José, Pedro e Paulo, que a vida deles toda está envolvida com Cristo. Paulo vai sofrer, morrer, e nós também. Vamos ficar de pé, vamos tomar da Santa Ceia aqui, encerrar.